Opa, estamos chegando para um programa especial RNN Esporte, que hoje irá falar sobre grandes zebras da história do futebol. Aliás, grandes zebras do esporte. Eu, Luciano Luiz, já abro o programa aqui chamando e convidando para uma história muito boa com Alexandre Cardilho, nosso repórter Alexandre Cardilho, trazendo uma grande zebra da história. Alô, alô, Cardilho! Muito boa tarde, Luciano Luiz. Muito boa tarde para vocês que acompanham o RNN Esporte. Lembrando, zebras no esporte, exatamente, resultados inesperados que marcaram e são chamados de zebra, popularmente falando. E eu trago para vocês, ouvintes que acompanham o RNN Esporte desta quarta-feira, a vitória inesperada da seleção de Camarões sobre a Argentina no jogo de abertura da Copa do Mundo de 1990 na Itália. A Argentina era a atual campeã mundial, capitaneada dentro de campo por nada mais, nada menos que Diego Armando Maradona. A Argentina, que conquistou a Copa do Mundo em 1986 no México ao bater a Alemanha por 3-2, chegava muito gabaritada ao tricampeonato mundial na Itália. Um super time que buscava começar bem a Copa do Mundo para já mostrar o seu poderio, o seu cartão de visita sob o comando do técnico Carlos Bilardo. Nossos hermanos chegariam sim até a final do Mundial, perdendo para a Alemanha, mas o que marcou foi justamente uma estreia com derrota para uma seleção de futebol alegre, que aliás fez uma excelente Copa do Mundo, sendo eliminada nas quartas de final para a Inglaterra. Portanto, Camarões não pregou essa peça apenas na Argentina, eliminou também nas oitavas de final a Colômbia, fez uma excelente campanha, foi considerada assim a zebra da Copa, mas uma seleção que marcou aí a memória de todos que amam o esporte, o futebol e, claro, também histórias de zebra em Copas do Mundo. A seleção de Camarões mostrou ao mundo jogadores talentosos como o atacante Roger Milá, que à época já experiente, veterano, fez uma Copa do Mundo para lá de sensacional. Um jogo muito importante esse contra a Argentina, que aconteceu no dia 8 de junho de 1990, na cidade de Milão, na Itália, no estádio Giuseppe Meazza. Cerca de 73.780 torcedores prestigiaram a estreia da então poderosa seleção argentina, atual campeã mundial, como eu falei. A Argentina, inclusive, teve chance de sair na frente com Balbo e Basualdo. Mas no decorrer da partida, muita velocidade da seleção camaronesa. Infiltrando nos espaços oferecidos pela seleção argentina, a seleção africana dava muito trabalho. Para que vocês possam ter ideia, mesmo com todo o favoritismo da seleção da Argentina, durante a partida foram 15 finalizações a gol de Camarões contra apenas 6 finalizações da Argentina. Portanto, 15 chutes a gol de Camarões e apenas 6 da Argentina. Os African Kids, como eram chamados, mostraram que estavam dispostos a aprontar a tão chamada zebra. E aprontou. E detalhe, no segundo tempo, Camarões ainda teve Canabiwik expulso e a seleção africana ficou com 10 jogadores em campo. Zebra dupla, com um a mais no placar. Aos 22 minutos do segundo tempo, o goleiro, então experiente, Pumpido, não segurou a cabeçada de Omambiwik, ainda empurrando a bola sutilmente com o joelho na tentativa da defesa. A bola entrou devagarzinho no gol, que selou a vitória de Camarões. Gol de Camarões e festa da torcida presente no Giuseppe Meazza, em Milão. Pode-se dizer, claro, que os deuses do futebol fizeram justiça a uma seleção que até hoje é lembrada, como eu destaquei aqui para vocês. Para quem gosta de relembrar essa seleção que venceu a Argentina no jogo de estreia no dia 8 de junho de 1990, vai aí a escalação de Camarões para vocês que acompanham o RNN Esporte. Nicono, grande goleiro Nicono, Massing, Ebauele, Koundé, Tatal, Ndip, Canabiwik, que acabou sendo expulso, Embou, Mifed, Makanaki e o autor do gol, Omambiwik. Todos comandados por Valeri Neponikiash, o técnico da seleção de Camarões. É isso aí, amigos que acompanham o RNN Esporte desta quarta-feira. Eu trouxe esta zebra, relembrei na história das Copas e, claro, na história do futebol, esta zebra, Argentina 0,
Camarões 1, abertura da Copa do Mundo de 1990 na Itália. Grande abraço, Luciano Luiz, grande abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência no RNN Esporte, claro. Qualidade no esporte é acessando sempre www.redenn.com.br. Volto em breve com mais notícias do mundo esportivo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais! Legal, Alexandre Cardilho trazendo aí as informações, e esta zebra da Argentina ficou histórica sem dúvida nenhuma. Agora, Geraldo Neri também falando sobre este fenômeno do esporte, a zebra. Boa tarde, Geraldo! Muito boa tarde, Luciano Luiz, boa tarde aos amigos da RNN Esporte. Hoje nós vamos falar das zebras no futebol, no esporte em geral. Zebra é uma gíria comum no esporte para designar um resultado inesperado, quando uma equipe é favorita e perde o jogo. Disse que foi zebra ou deu zebra. A expressão foi criada pelo então técnico da Portuguesa Carioca, Gentil Cardoso, antes do jogo pelo Campeonato Carioca de 1964 contra o Vasco da Gama. A Portuguesa venceu o Vasco por 2-1. A origem do nome vem do jogo do bicho, que não tinha a zebra entre os 25 animais a serem sorteados, ou seja, era impossível sortear a zebra. Tivemos várias zebras no esporte. Vamos começar pela Copa do Mundo. 1938, Cuba empata com a Romênia por 3-3. Oitavas de final, os cubanos, em sua única participação em Copa, foram para as quartas de final, eliminando a Romênia por 5-4 nos dois jogos. Em 1950, os Estados Unidos venceu a Inglaterra por 1-0. E em 1950, aqui mesmo, no Brasil, o Uruguai venceu o Brasil na final da Copa por 2-1. O Brasil, que era o grande favorito, acabou perdendo de virada para o Uruguai. Em 1966, a Coreia do Norte bateu a Itália por 1-0. Em 1982, a Argélia ganhou da Alemanha por 2-1. Em 1990, Camarões venceu a Argentina 1-0. E em 1994, a Arábia Saudita bateu a Bélgica também por 1-0. E tivemos outras zebras em outros mundiais. Aqui pelo futebol brasileiro, em 1969, Esportivo 1, Grêmio 0, a primeira zebra da loteria esportiva no Brasil. Em 1972, o Ceará venceu o Santos por 2-1. E era a 10ª partida do Pelé com a camisa do Santos. Samuel e Da Costa marcaram os gols do Ceará e o Rei marcou o gol para o time do Santos. Em 1986, o Palmeiras foi derrotado no Morumbi pela Inter de Limeira por 1-0, final do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira sagrava-se a primeira equipe do interior a ser campeã paulista. E em 2016, mais recente, o Confiança venceu o Flamengo por 1-0 pela Copa do Brasil no primeiro jogo. O Confiança jogando com um jogador a menos. Mas no segundo jogo, o Flamengo venceu o Confiança por 3-0 e acabou classificando para a próxima fase da Copa do Brasil. Tivemos muitas zebras no esporte em geral. E agora os meus parceiros vão falar aí de grandes zebras no esporte. Tá certo, Luciano? Vou ficando por aqui. Falei aí da zebra, a história, uma pequena história de como surgiu a zebra no esporte. Eu volto sexta-feira para falar de muitas histórias, jogadores e novidades no mundo pelo futebol, tá certo? Grande abraço, Luciano. Tenha uma boa tarde. Valeu, boa tarde para você também, Geraldo Neri, aí trazendo histórias sobre a famosa zebra. Falando nisso, Devanir Bissoli para toda a galera do Guarani, do Bugre Campineiro, a metade verde de Campinas, uma história maravilhosa, uma zebra, mais uma do futebol brasileiro que o Devanir Bissoli conta aqui pra gente. Boa tarde, Devanir. Olá, Luciano Luiz, muito boa tarde, ouvintes do RNN Esporte. Continuando nos especiais, vamos falar de zebras nos esportes.
E eu vou falar de um jogaço pelo Campeonato Brasileiro de 1978, que marcou muito na vida do Guarani e dos torcedores bugrinos. Passado aí 42 anos da conquista em cima do Palmeiras. O Guarani, que era considerado na época uma equipe mais fraca que a equipe do Palmeiras, acabou vencendo as duas partidas na final diante do Verdão. 13 de agosto de 1978, e o Guarani tinha em campo o Zenon e o jovem Careca com 17 anos de idade. 74 equipes disputaram o Brasileirão de 78. O Guarani era comandado aí pelo técnico Carlos Alberto Silva, que havia despontado na Caldense, Minas Gerais. Com pouco dinheiro, logicamente, o Bugre tinha grandes revelações: Miranda, Renato Pemucho, Manguinha e Adriano, jogador de base do Bugre Campineiro. E tinha aí promessas como Careca e tinha experiência de Neneca e Zenon, que já eram ídolos da torcida bugrina. Ainda tinha Zé Carlos, Capitão Gomes e um grande plantel. Nessa época desse Brasileirão de 1978, na Argentina rolava a Copa do Mundo de 1978, que teve como campeã a Argentina, a anfitriã. O Guarani chegou à grande final contra o Palmeiras, onde na semifinal encarou o Vasco da Gama e venceu por 2-0 no primeiro jogo. No heróico jogo no Maracanã, de volta ao vencer os cariocas por 2-1, o Guarani foi qualificado para disputar em 2 jogos contra o Palmeiras, que havia eliminado aí o Bahia e também o Internacional de Porto Alegre. Com isso, Guarani e Palmeiras, Palmeiras e Guarani fariam as partidas finais do Brasileirão de 78. Palmeiras tinha em campo o Leão, tinha o Marinho Pérez, tinha Pedrinho, Jorge Mendonça, Ney, Escurinho, tinha um timaço Palmeiras naquela época. E o primeiro jogo aconteceu no Morumbi, onde o Palmeiras jogou no Morumbi a primeira por ter tido a melhor campanha do Brasileirão de 1978. E a segunda e derradeira partida no Brinco de Ouro da Princesa. 104 mil torcedores no Morumbi. Naquele jogo do dia 10 de agosto, 25 mil torcedores vieram de Campinas. 343 ônibus vieram trazendo torcedores bugrinos. O Leão fechou o gol na primeira partida. Zenon tomou o terceiro cartão amarelo e com isso ficava de fora da partida em Campinas. Mas o Guarani tinha a malícia de um jovem jogador com apenas 17 anos de idade, que fazia toda a diferença em campo. E o Leão foi provocar exatamente o jovem jogador. Leão perdeu a cabeça, agrediu o jogador bugrino e foi expulso pelo árbitro Arnaldo César Coelho, que marcou pênalti e acabou marcando pênalti para a equipe do Guarani, expulsando o Emerson Leão. E com isso, Zenon bateu, porque Escurinho, que era um atacante da equipe do Palmeiras, foi para a meta. E, logicamente, o Zenon bateu e fazendo o gol. O único gol que dava, inclusive, aí a vantagem para a equipe do Guarani decidir o título em casa com um simples empate. No dia 13 de agosto de 1978, 28 mil torcedores lotavam o Brinco de Ouro da Princesa, que sem Zenon em campo acreditou na estrela de Careca. E o goleiro do Palmeiras foi Gilmar, por Emerson Leão ter sido expulso no Morumbi. E aí o Careca aproveitou o rebote do Gilmar e acabou balançando as redes do Verdão.
Campeneiro. Isso já se passaram aí 42 anos dessa linda conquista do Bugre Campineiro. Eu, Devani Bissoli, contei um pouco da história do inédito título do Guarani de Campinas em cima do Palmeiras em 1978. Uma das grandes zebras do futebol brasileiro. A todos, uma ótima tarde. Legal, muito obrigado, Devanir Bissoli, trazendo aí essa história maravilhosa, a vitória do Bugre Campineiro, Guarani de tanta gente. Agora, quem pede passagem é o Júlio Gotardo, para contar uma história muito bacana. Aliás, essa história que eu tive o prazer de acompanhar muito de perto. Estamos falando do título do Santo André da Copa do Brasil em 2004, calando o estádio do Maracanã. Alô, Júlio Gotardo, boa tarde. Boa tarde, Luciano, e a todos que acompanham o RN Esporte. Hoje mais um especial, Zebras do Esporte. Sabemos como isso é comum. Muitas vezes ali o favoritismo acaba não prevalecendo. Então por isso, no nosso comentário sempre ficamos atentos a isso. Para as equipes, para os times, para os atletas, jamais entrarem com salto alto, por mais ali que esteja de repente mais preparado que o outro, porque sabemos que sempre o esforço acaba prevalecendo. Isso é em tudo na vida, não só no esporte, não só na competição, não só no futebol, e isso às vezes acaba sendo muito comum inclusive. Então hoje, até na última Copa do Mundo teve diversos casos disso, até se pararmos para pensar, os últimos campeões das Copas do Mundo sempre estão acabando caindo ali na primeira fase. E hoje eu vou falar do Santo André, o Santo André que venceu o Flamengo na Copa do Brasil de 2004 e levantou o primeiro e único título até então da competição deles. O Flamengo, que na época tinha apenas um título da Copa do Brasil, que foi no ano de 1990, agora o Flamengo já é tricampeão da competição, mas na época tinha apenas um título. E o Santo André não só surpreendeu o Flamengo na final, como surpreendeu a todos ali da competição praticamente, que teve 64 participantes, 63, mais o Santo André. É algo curioso ali, o primeiro jogo foi no Palestra Itália, o Santo André decidiu mandar o jogo por lá, e o segundo jogo foi no Maracanã, o primeiro jogo foi 2-2, o segundo jogo foi 2-0, ou seja, o Santo André conseguiu vencer o Flamengo ainda fora de casa no Rio de Janeiro, onde conseguiu ali coroar o seu título. 2004, além dessa Copa do Brasil, também foi considerado o ano da zebra, com diversas outras zebras acontecendo, como o Once Caldas vencendo a Libertadores, como o Porto vencendo a Champions League, muitas equipes ali que chegaram não sendo favoritas para as competições e pelo esforço ali conseguiram levantar o troféu. A campanha do Santo André nessa Copa do Brasil teve 11 partidas, o Santo André disputou 11 partidas, venceu 4, empatou 5 e sofreu apenas 2 derrotas. No saldo de gols ali, fez 26 gols e acabou sofrendo 17. A Copa do Brasil de 2004 foi a 16ª final dessa competição organizada pela CBF. E eu vou falar aqui um pouco do caminho do time do ABC até chegar à decisão contra o Flamengo, onde na primeira fase passou pelo Novo Horizonte, ganhando ali por 5-0. Logo após, ali na segunda fase, passou pelo Atlético Mineiro no agregado de 3-2, aí passou pelo Guarani, passou pelo Palmeiras, nos critérios gols fora de casa nas oitavas e nas quartas de final, e na semifinal acabou derrotando o Novo Horizonte, o 15 de novembro, por 6-5, garantindo assim a vaga para a final contra o Flamengo. Aí no jogo de ida, o Santo André empatou 2-2 com o Flamengo, o Roger abriu o placar aos 25 pela equipe carioca, o Osmar empatou aos 51 pelo Santo André, o Romerito aos 59 virou e o Atirson conseguiu novamente o empate ali para o Flamengo, terminando assim 2-2. Aquele jogo que foi no Palestra Itália, teve um público de 20.790 torcedores. O árbitro daquela partida foi o Wilson de Souza Mendonça. Aí o jogo de ida foi no dia 23 de junho. Aí o jogo da volta, que ocorreu dia 30 de junho, uma semana depois, o Santo André conseguiu surpreender a todos no Maracanã,
lotado com 71.988 torcedores, com a vitória de 2-0. O árbitro foi o Carlos Eugênio Simon, e o Santo André venceu por 2-0, com 2 gols marcados no segundo tempo. Sandro Gaúcho aos 52 e o Elvis aos 67. Assim, coroando o título da Copa do Brasil, o primeiro, único e inédito até então do Santo André nesta competição. Essa foi um pouco da campanha do Santo André na Copa do Brasil de 2004, nessa zebra que acabou ocorrendo no futebol brasileiro, não só na partida contra o Flamengo, como até na competição. Então esse foi o Santo André, campeão da Copa do Brasil para a Rede NN. Legal, tá aí o Júlio contando mais uma bela história, mais uma zebra do futebol brasileiro. Marcelo Santos pedindo passagem, chegando aqui para falar também um pouquinho sobre este fenômeno do esporte, a zebra. Boa tarde, Marcelo. Oi, Luciano, boa tarde, abraço a você e aos amigos que se ligam no RNN Esporte. Então, Luciano, o termo zebra surgiu justamente para caracterizar, os resultados improváveis. Nas décadas de 70 e 80, havia um placar da loteria em um dos mais tradicionais programas da TV brasileira. E o seu personagem era justamente este animal, a zebra, Agora confira sua aposta na loteria esportiva. Jogo 1, Vasco da Gama 1, Flamengo 2. Coluna 2. Jogo 2, América 1, Botafogo 0. Coluna 1. Jogo 3, Goitacás 1, Fluminense 4. Coluna 2. Jogo 4, Volta Redonda 1, São Cristóvão 0. Coluna 1. Jogo 5, Coritiba 0, Iguaçu 0. A cada resultado surpreendente, o simpático personagem falava: Olha aí, zebra, coluna do meio. E uma das zebras do futebol acabou acontecendo justamente com o meu Juventus, vencendo o Corinthians por 2-1. E a partir daí, o jornalista Tomás Mazzoni apelidou carinhosamente o Juventus de moleque travesso, apelido que segue até hoje, Então, a zebra virou moleque. Um abraço, Luciano, um abraço a você e aos amigos que estão ligados em mais uma edição do RNN Esporte, aqui na Rede Nacional de Notícias. Até a próxima. Legal, tá aí o Marcelo Santos, falando um pouquinho mais sobre a zebra. Agora eu vou sair um pouquinho do futebol, porque o Walter Westphal vem também contar aqui histórias, zebras, surpresas no automobilismo. Afinal de contas, a zebrinha roda por todas as modalidades. Alô, Walter, boa tarde. Boa tarde, Luciano Luiz e amigos do esporte. Hoje falando de zebras ou surpresas no automobilismo. Teoricamente, falar de zebras no automobilismo é destacar pilotos que geralmente largam no pelotão de trás no grid de largada. Muitos bons pilotos já largaram e largam, às vezes, no pelotão intermediário por problemas no carro ou irregularidades na classificação. Dão de cara com as chamadas zebras no automobilismo, não por incompetência dos pilotos, mas sim por não terem o equipamento à altura para competir no pelotão da frente. Pilotos que chegam ao badalado mundo da Fórmula 1 são considerados gênios pelas técnicas de pilotagem e arrojo na hora de decidir uma corrida. Mas na hora da corrida, geralmente, pilotos de ponta, em função da própria corrida, encontram as zebras ou retardatários pela frente. Muitos desses já perderam corridas praticamente ganhas em função desses imprevistos nas corridas. Na década de 80 até os dias atuais, muitos pilotos surpreenderam na classificação de um grid de largada ou na chegada de uma corrida. Por exemplo, no GP Brasil de 81, disputado em Jacarepaguá, lá estava Mark Sucher, chegando em 4º lugar, surpreendendo a todos. No GP de Imola, outra surpresa ou zebra, Henrique Rybak, 4º colocado. Em 1984, talvez para muitos uma zebra, mas quem já conhecia o piloto sabia que era puro talento. Ayrton Senna na equipe Toleman. Surpresa sim, zebra não.
uma equipe fraca e um carro que não era competitivo, mas Senna pontuou em 4 corridas. Sexto no GP da África do Sul, segundo em Mônaco, terceiro na Inglaterra e terceiro no GP de Estoril. Depois disso, Senna viria a ser tricampeão mundial de Fórmula 1. Em 1985, outras zebras apareceram pelo caminho. Stefan Beloff no GP de Portugal e também no GP de Detroit. Nesta época, em cada 100 quilômetros, o Fórmula 1 tinha um consumo de 71 litros de gasolina devido às altas velocidades. Em 86, Henrique Dumfries chega em quinto atrás de Piquet, Senna, Mansell e Johansson no GP da Hungria. Já em 87, no GP de Imola, Satoru Nakajima pontua e chega entre os 6 primeiros. Nakajima era considerado um piloto inconstante na temporada. Na Bélgica, outra zebra. Nakajima chega em quinto, na Inglaterra, quarto e no Japão, sexto. Em 1987, Ivan Capelli leva uma March ao 6º lugar no GP do Canadá e Felipe Martini, com uma Minardi, chega em 6º no GP de Detroit. Mas a surpresa ou zebra foi Ivan Capelli, com uma March, chegar em 2º lugar no GP de Portugal, à frente de Thierry Boutsen, Michele Alboreto e Ayrton Senna. Já nos anos 90, as equipes ficaram mais equilibradas e competitivas, mas aquelas equipes que incomodavam estavam também nas pistas. Larus, Tyrrell, Arrows, Lola, March, ATS e Minardi. Mas a maior zebra na Fórmula 1 até hoje aconteceu no GP de Monza de 1995. Herbert chegou em primeiro, Frentzen em terceiro, Blundell em quarto, Salo em quinto e Bouillon em sexto. Nos anos 2000 até os dias atuais, devido a toda a tecnologia, grandes patrocinadores, engenheiros e chefes de equipe de primeira grandeza, as equipes dificilmente deram chances às pequenas equipes. Mas as zebras estão soltas. Se derem chance, elas aparecem. Walter Westphal para o RNN Esporte. Legal, muito obrigado, Walter Westphal, aí trazendo as informações, as curiosidades sobre o automobilismo. E hoje o tema foi as grandes zebras do esporte. Agradecendo demais a sua companhia, a sua parceria aqui no microfone do www.rednn.com.br. É a Rede Nacional de Notícias com o RNN Esporte, sempre trazendo personagens, sempre trazendo histórias do esporte em qualquer lugar do planeta. Continuem acessando www.rednn.com.br. Estou indo embora. Valeu, galera. Valeu, Brasil.